Fala pessoal, vou mostrar aqui para vocês, tá? O procedimento que seria executado em campo para levantamento de um terreno utilizando o método caminhamento, no caso uma poligonal fechada. Poligonal fechada eu consigo ter o controle dos erros angular e linear associado aí ao método das irradiações, tá? Então vamos supor aqui, tá? Que eu tenha um terreno, tá? Pode ser um lote, sei lá, desta natureza, tá? Então esse aqui é o meu lote. E o que eu vou fazer? Eu quero utilizar o método da poligonal fechada, tá? O método caminhamento, associado à irradiação para a medição deste lote. Então eu vou colocar aqui, ó, D1 de divisa 1, tá? Vou copiar para os demais. Então tem essas divisas. Bom, então D1, vou começar aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5, tá? Eu vou utilizar esse método, mas poderia ser utilizado outros aí, tá? O profissional é que vai escolher. Então, assim, se eu fosse utilizar esse, qual seria o procedimento de campo, tá? Outra coisa, varia de profissional para profissional. Eu faria dessa forma. Então, eu vou instalar aqui, tá? Vamos supor que a minha poligonal fechada seja composta aí de 3 vértices, tá? Então, vou mudar aqui os pontos, estilo do ponto, vou colocar esse tipo de ponto. Vou colocar aqui, ó, 3 pontos. Então, vértice 1, vértice 2 e vértice 3. Tá, então a minha poligonal topográfica, tá? Minha poligonal fechada teria essa configuração. Vou fazer com line, tá? Então minha poligonal é essa. Esse aqui é o seu terreno. Esse aqui é minha poligonal, tá? Então vou dar o nome aqui aos vértices, tá? Vou colocar P0, vou colocar aqui P0, P1. Eu decidi fazer o caminhamento no sentido horário, tá? P1 e P2, tá? E aí você fala o seguinte, pô, eu vou usar esta poligonal como suporte, como base para a execução do levantamento utilizando as irradiações, tá? Então, as irradiações, tá? Vou colocar aqui em azul, partindo dos vértices P1, por exemplo, P1, tá? Eu vou fazer 2 irradiações. Poderia fazer 3? Vou fazer aqui também, ó. Então eu vou fazer a radiação do P1, do ponto P1 eu faço a radiação para o D5, D1 e D2. Do P2 eu vou fazer a radiação para o D3 e do P0 para o D4. Então olha só, eu tenho a minha meu terreno em vermelho, tá? Eu tenho a minha poligonal fechada, que é o método do caminhamento, que é esse triângulo, a minha poligonal fechada, e associei aqui o método das irradiações, tá? Então esse é o esquema de campo. Então o que eu faria? Por exemplo, se você for utilizar uma bússola, eu vou partir do ponto P0. Então do ponto P0, tá? Eu teria o que? As coordenadas. Eu teria que ter as coordenadas, ó. Eu teria que ter as coordenadas do ponto P0. Eu tenho que ter um azimuth. Opa. Eu tenho que ter um azimuth
eu tenho que ter aqui, olha só, as coordenadas do ponto P0. Eu tenho que ter um azimuth inicial, tá? As coordenadas evitam a translação, o azimuth evita a rotação. Eu tenho também, olha só, azimuth do alinhamento inicial. Qual azimuth seria esse? Seria o azimuth do alinhamento P0, P1, tá? Azimuth do alinhamento P0, P1. Então, você pode utilizar uma bússola para determinar esse azimuth P0, P1, tá? Ou posso utilizar um outro ponto de coordenada conhecida, tá? Calcularia esse azimuth, mediria um ângulo e calcularia o azimuth de P0, P1, tá? Vamos supor que você utilize aqui a direção de um norte e vamos supor que essa direção do norte esteja localizada aqui, ó, 8, tá? A direção do norte seja essa. Então, eu tenho o norte magnético. Se você utilizar uma bússola, for medir o azimuth, sempre não esqueça de anotar a data, tá? Porque ele varia diariamente, mensalmente e varia no espaço e no tempo, tá? Eu teria que medir então esse azimuth, pessoal, o azimuth do alinhamento inicial. Então tem o azimuth do alinhamento P0, P1. Aí o que eu faria depois, ó? Estação. Então o azimuth do primeiro alinhamento eu medi, tá? Eu só meço um azimuth inicial, o resto eu calculo. Eu tenho que, olha só, estação P0, Ré em P2, Vant em P1, tá? Então tenho este ângulo horário, ó. Estação P0, Ré P2, Vant P1. Estação aqui, agora eu vou medir da irradiação, por exemplo. Estação P0, Ré em P2, Vant em D4. Estação P0, Ré em P2, Vant em D4. Então tenho este ângulo, né? Além disso, eu tenho que medir o que? As distâncias, tá? Tem que medir as distâncias horizontais. Vou colocar aqui, ó, D1, distância horizontal 1, distância horizontal 2. Então aqui, ó, eu vou medir a distância D1, D2 e D3, são distâncias horizontais, tá? Então aqui eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para a estação P1. Estação P1, Ré em P0, Vant em P2, tá? Vant em P2. Então estação P1, Ré P0, Vant em P2. Tenho este ângulo horário. Vou medir a distância horizontal. Essa distância horizontal eu vou colocar, chamar de 4, tá? Depois vou fazer o que? Ainda com estação P1, Ré P0, Vant em D5. Estação P1, Ré P0, Vant em D5. Tenho esse ângulo aqui, ó, tá? Meço o ângulo e meço a distância, D5. Depois, estação ainda em P1, Ré P0, Vant em D1. Então, estação P1, Ré P0, Vant em D5,
tá? Eu tenho este ângulo horário. O que eu tenho que fazer? Medir também a distância. Estação P1, Ré em P0, Vante em D2. Então, estação P1, Ré, P0, Vante em D2. Então, tenho este ângulo horário. E tenho que medir a distância horizontal, tá? D7. Por fim, vou instalar aqui no vértice 2, estação P2, Ré em P1, Vante em P0. Então, estação P2, Ré, P1, ó, estação P2, Ré em P1, Vante em P0. Tenho este ângulo horizontal horário, tá? Vou medir essa distância também. Repare que aqui eu tenho distância avante e distância ré. O que você vai fazer? Calcula a média, tá? A distância de P0 para P1 mais a distância de P1 para P0 dividido por 2. E aqui eu tenho que estação P2, Ré P1, Vante em D3. Opa! Estação P2, Ré P1, Vante em D3. Então teria esse ângulo horário mais essa distância aqui horizontal. Tá certo? Então, dessa forma, eu consigo realizar aqui o meu levantamento topográfico, tá? Seja ele planimétrico ou plano-altimétrico, adotando o método caminhamento. No caso aqui eu tenho uma poligonal fechada, possibilita o controle dos erros angular e linear, associado ao método das irradiações. Repare que na poligonal, tá, fechada, eu tenho as distâncias de P0 para P1, de P1 para P0, P1 para P2, P2 para P1. Então essas distâncias aqui, ó, esta e essa é uma calculada com base numa média, tá? Agora essas aqui, se eu tiver realizado uma leitura simples, é o próprio valor. Então sempre estação, ré e vante, estação, ré e vante, tá? Lembre-se disso, estação, ré e vante, estação, ré e vante. Eu preciso das coordenadas iniciais do ponto P0 e do azimuth inicial. Todos os demais azimuths são calculados, tá? E bem, assim como as coordenadas. Mas antes de calcular as coordenadas, eu teria que fazer a verificação do erro angular de fechamento. Se estivesse dentro do critério estabelecido, eu poderia realizar a distribuição do erro angular. Depois, eu calcularia o erro linear. Este erro linear estando dentro da tolerância, eu posso realizar a distribuição do mesmo, tá? E assim, ao final, ter as coordenadas x e y de cada ponto. x, y se for um levantamento topográfico planimétrico e x, y, z se for um levantamento topográfico plano-altimétrico, tá? Se for com teodolito, eu tenho um levantamento planimétrico associado à altimetria com base no nivelamento taquiométrico. Se for com o levantamento for realizado com estação total, tem um nivelamento trigonométrico. Tá certo, pessoal? Então é isso. Espero que tenham entendido. Um abraço. Até mais.